Muito bem, aqui estamos para continuar o capítulo 4, a vida espiritual no Reino Cristo, no qual, no encontro passado, nós chegamos até as recomendações periódicas. Recordando que quando a gente fala sobre a vida espiritual no Reino Cristo, é a vida espiritual para o cristão, né? O Reino Cristo tem as suas características particulares, como viver a sua vida espiritual, mas não tem nada de específico que seja exclusivo do membro do Reino Cristo, né? Se nós vamos repassando todas essas práticas de vida espiritual que nós vimos até agora, nós nos damos conta de que é a vida que se propõe para um cristão fervoroso que quer seguir um caminho de santidade, né? Então, o específico do Reino Cristo é as orações que são próprias, né? Por exemplo, quando se fala da oração da manhã, o Reino Cristo tem as suas próprias orações da manhã, né? A oração da noite, etc. Mas não o tipo de práticas espirituais. Então, quando se fala, convida as pessoas a participarem mais da missa, não só a missa dominical, mas a missa durante a semana, fazer uma hora eucarística semanal, que é estar com o Senhor, né? E reparar o seu Sagrado Coração, né? Se confessar periodicamente, cada mês ou cada 2 meses, né? Participar de um retiro, né? Um retiro mensal seria o ideal, nem sempre se consegue, né? Um tríduo de renovação anual ou uns exercícios espirituais, né? Então todas essas coisas são recomendações para o cristão, né? Hoje nós queremos dar um passo mais, vamos falar da programação da vida espiritual e do acompanhamento. Recordando, continuamos no capítulo 4. E estamos na página 57, aqueles que têm as anotações, né, a apostila. A vida espiritual, a página 57 fala sobre o programa de vida espiritual e acompanhamento. Qual é a razão de ser disso? Nós podemos levar a vida espiritual de maneira espontânea. E talvez até poderia ser mais autêntica, né? Mas o que acontece? Nós temos tantas pressões do mundo, da vida profissional, da vida acadêmica, inclusive do próprio apostolado, que pode ser que a nossa vida espiritual vai ficando de lado. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos ter algum tipo de programação, de tal maneira que a nossa vida espiritual seja valorizada dentro do nosso dia, dentro da nossa semana, dentro do nosso mês, dentro do nosso ano. Não seja assim, o tempo que der eu rezo. O tempo que sobrar eu rezo. O tempo que eu tiver livre eu rezo, porque assim eu vou rezar mais à vontade, etc. Daí esse tempo nunca chega e aí você nunca reza. É como aquela história de fazer ginástica ou começar a dieta, né? Na segunda-feira eu começo, né? Aí não começa nunca. Enquanto você não colocar no calendário e colocar metas, isso não vai acontecer. Na vida espiritual existe algo semelhante. Não é a mesma coisa, tá? Porque quando se fala de exercício ou dieta, são coisas que dependem diretamente de nós. Enquanto que a vida espiritual, nós já vimos, o grande protagonista da nossa vida espiritual é Deus. É o Espírito Santo. É Ele quem vai puxando a gente. Então, quando nós temos, por exemplo, desejos de rezar, não é porque nós temos uma inteligência brilhante e que, de repente, eu cheguei à conclusão que a oração é muito importante, eu vou rezar. Não querendo desconfiar da inteligência de vocês, pelo amor de Deus, não é isso. Eu me refiro à inteligência de qualquer um, porque não vem de nós. É o Espírito Santo que tocou o seu coração. Essa inspiração não veio de você, veio de cima, veio do alto. É Ele que nos inspira sempre a algo mais. Então, quando nós queremos rezar, isso é uma resposta, que pode ser positiva ou negativa. Positiva no sentido de que eu sim me lanço para a oração, negativa no sentido de que
Ah, segunda-feira eu começo. Então, pois aí está. Para isso é a importância da programação. Nós, quando programamos, nós estamos escutando o Espírito Santo que nos está convidando para nos organizarmos a nossa vida espiritual. Então, cuidado, nós não estamos falando aqui de que nós vamos organizar o nosso caminho de santidade. Nós estamos falando aqui de que nós vamos escutar a voz do Espírito Santo que está organizando o nosso caminho de santidade. Então, a própria programação da vida espiritual tem que ser orante. Então, eu não vou fazer isso só como algo cerebral. Eu vou sentar, vou fazer uma análise da minha vida e então vou decidir aquilo que eu vou fazer. Não. Eu tenho que ir para a capela ou momentos de meditação, de oração e me colocar nas mãos de Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Nós, nessa programação da vida espiritual, vamos dar algumas dicas de coisas que são importantes para que isso aconteça. Primeiro, a direção espiritual. A direção espiritual. Esse nome direção espiritual pode nos causar complicação, porque quando se fala de direção, né, parece que se trata de que um diretor ou uma diretora vai dizer para a gente o que a gente precisa fazer na nossa vida espiritual. E não é isso. Quando nós falamos de direção espiritual, nós estamos falando de um diálogo habitual com uma pessoa que queira acompanhar na nossa caminhada espiritual, a fim de facilitar facilitar a compreensão do que Deus quer para nós. Então, é um diálogo a três. É um diálogo a três. Está a pessoa que é dirigida, no caso eu, você, os que estão escutando, né? O diretor ou diretora espiritual, que é uma pessoa que está formada na vida espiritual e me vai ajudar. E o Espírito Santo, o grande protagonista da direção espiritual. Então, na direção espiritual, se trata de ajudar a pessoa que está sendo dirigida a escutar o Espírito Santo. O diretor ou diretora espiritual não é uma pessoa que dá conselhos. Não é um coaching. Seria muito humano isso. Dar conselhos espirituais, olha, me conta a sua vida. Não é um psicólogo, uma psicóloga que vai analisar a minha situação e eu vou contar meus problemas e ela vai me ajudar a superar os meus problemas. Não. A direção espiritual é um diálogo a três, no qual diretor e dirigidos procuram descobrir o que o Espírito Santo está pedindo ao dirigido. Na direção espiritual, é muito importante essa atenção ao Espírito Santo. Depois, precisa ser um diálogo com uma certa frequência, com uma certa periodicidade. Se esse diálogo eu tenho cada festa de São Nunca, pois aí nunca vou ser santo mesmo. Né? É preciso... São Nunca é no dia 2 de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Então, não dá para ter uma direção espiritual de vez em quando. Precisa ter uma certa frequência, né? Uma frequência recomendada é uma vez por mês. Então, depois, a pessoa que está sendo dirigida, ela precisa ter uma abertura de coração. Ela realmente tem que colocar nas mãos do diretor ou da diretora espiritual a sua vida espiritual. Para que o diretor ou diretora espiritual possa fazer um discernimento e lhe ajudar a compreender o que o Espírito Santo lhe está dizendo. Se eu apresento a direção espiritual simplesmente pedindo, me diga o que eu preciso fazer, né? Não vai ser muito útil, né? Porque a pessoa que dirige não entrou dentro do seu coração, não sabe o que o Espírito Santo lhe está inspirando. Né?
Então, na direção espiritual precisa haver essa abertura. As direções espirituais, elas precisam ser preparadas para que elas possam dar frutos. Então, antes de ir para a direção espiritual, eu me preparo. Como se prepara uma direção espiritual? Que temas eu posso falar? Em primeiríssimo lugar, o tema principal da direção espiritual é a vida espiritual, ou seja, o meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus. Como vai a minha vida de oração? Se eu rezo, se eu não rezo, como que eu rezo? Quanto tempo eu dedico à oração? Que tipo de oração que eu faço? Com que frequência? Que dificuldades eu estou tendo na minha oração? Tem algum tipo de oração que eu tenho algum bloqueio, que eu não consigo rezar, não? Na minha meditação, eu consigo dar os passos, eu consigo escutar a voz de Deus, ou não escuto nada, estou sempre lutando, estou cheio de distrações. Por quê me vêm essas distrações ou tentações, né? Por que que eu tenho tanta aversão à vida de oração? Ou ao contrário, estou atravessando um momento de intimidade com Deus incrível, eu quero estar mais tempo com Ele, né? Então, essa é a parte espiritual, a minha relação com Deus. Ver se existem obstáculos externos para a vida de oração, que o meu horário, eu sou uma pessoa muito desregrada, então não consigo me organizar em nada, ou eu sou uma pessoa muito preguiçosa, estou sempre chegando atrasado para os lugares, então eu chego atrasado também na minha oração, né? Ou sou uma pessoa muito ativista, então eu não consigo parar, quando eu paro a minha cabeça está a mil, eu estou com um montão de coisas na cabeça, então tudo isso é importante levar para a direção espiritual. Porque de nada vale a gente saber como deve ser a vida de oração, se na hora de aplicar eu não consigo. Ou eu acho que eu consegui, mas eu, no fundo, não estou fazendo direito, né? Sei lá, imagina que você dedica o seu tempo de meditação para ler o Evangelho, né? Ah, não, isso é uma leitura espiritual, não é uma meditação. Para meditar se faz assim, assim, essa. Ah, tá. Então, levar esse tema. Então, em primeiríssimo lugar, a vida espiritual. Em segundo lugar, também a vida moral. A vida moral, ou seja, o cumprimento dos mandamentos, o meu comportamento, as minhas atitudes. Para saber isso, eu depois preciso fazer um exame de consciência, né? Posso ver os mandamentos, como é que estão sendo, né? Não se trata de uma confissão, mas serve para eu ver quais são as atitudes que levam aos meus pecados. Então, eu na direção espiritual vou falar muito mais das atitudes do que dos pecados concretos. É claro que tem alguns pecados que sim é bom comentar, não sei se é algum pecado frequente ou uma queda mais grave em que eu percebo que eu estou me apegando a esse caminho, né? Então, eu digo, mas não é uma confissão, tá? Na direção espiritual eu não vou para contar os meus pecados, mas sim para tratar de entender as atitudes que eu tenho e melhorar aquelas que precisam ser melhoradas, trocar aquelas que precisam ser trocadas, corrigir aquelas que precisam ser corrigidas. Então, vida moral significa fazer o bem e evitar o mal. Então, eu levo isso para vida, para a direção espiritual. Esses são os dois principais temas. Depois eu posso tratar os outros temas que podem influir nesse tema. Por exemplo, a minha vida acadêmica, se eu estou estudando, como é que é o ambiente no colégio ou na universidade, me ajuda, não me ajuda, estou sendo perseguido ou perseguida ou não, né? Ou ao contrário, eu estou encontrando muito apoio, tenho umas pessoas com quem eu consigo ter um diálogo espiritual, fiz uma amizade espiritual, pessoas com quem eu faço apostolado juntos, etc. Pode ser também no trabalho, se eu já trabalho, né? Em casa, como é que é o ambiente
em casa, ajuda, não ajuda, sou compreendido ou não sou compreendido, se me trancaram dentro de casa porque acho que eu estou ficando louco com essa história de querer ser santo, se já prepararam a fogueira lá fora de casa para me queimar, tudo isso dá para tratar dentro da direção espiritual. Também podem tratar a direção espiritual outros assuntos que acabam influindo na vida espiritual, que pode estar ligado à psicologia ou à própria saúde, né? Ah, estou dormindo muito mal, estou tendo pesadelos toda noite, não, acordo às 3 da manhã e me lembro que é o horário do demônio e aí eu não consigo mais dormir, fico a noite toda acordada, né? Olha, pelo amor de Deus, ninguém vai acordar essa hora, hein? É só um exemplo fortuito. Então, eu posso tratar esses temas que talvez influam na minha vida espiritual. Estou me obsessionando por alguma ideia, né? Algo que não me sai da cabeça. Também posso tratar a minha vida apostólica. A direção espiritual não é para tratar apostolados, mas eu posso tratá-lo se isso influi na minha vida espiritual. Também, quando eu falo de apostolado, eu estou tentando compreender até que ponto o que eu estou fazendo é a vontade de Deus para mim ou não. Sobretudo nesse sentido, né, que a gente trata os temas de apostolado na direção espiritual, né? Então, nessa última parte, qualquer coisa que possa ter relação com a minha vida espiritual. Sonhos para o futuro, propostas de trabalho, viagens, relacionamento, colaboração, consagração, discernimento vocacional. São todas coisas que influem na vida espiritual, então eu posso tratar também na direção espiritual. Muito importante a gente não confundir direção espiritual com consulta psicológica. Então, até pode ser que o diretor espiritual seja um psicólogo ou psicólogo, eu tenho formação nisso, mas não é para isso que eu vou na direção espiritual, né? Se eu estou com problemas psicológicos, eu posso tratar na direção espiritual porque isso influi na minha vida espiritual. Mas não esperar que o diretor ou diretora espiritual resolvam esses problemas, né? Podem dar alguma orientação sobre isso, né? Mas não é isso. E como dissemos antes, não é confissão. Confissão é no confessionário, onde eu vou dizer os meus pecados, etc. Posso, na direção espiritual, recordar algum pecado em particular, ou pela frequência, ou pelo peso que esse pecado está tendo na minha vida, né? Mas não é exatamente para que eu receba o perdão dos meus pecados, né? Então, esse é o primeiro aspecto da vida espiritual, o acompanhamento através da direção espiritual. Como escolher um diretor ou diretora espiritual? Eu devo procurar uma pessoa que seja espiritual. Ou seja, que ela tenha vida espiritual. Não basta ser padre ou consagrada ou freira, ou missionário ou missionária. Essa pessoa, ela deve ter uma intimidade com Deus. Porque se ela não consegue, nem sequer na sua própria vida, tratar de viver isso, ter claridade sobre isso, né? Como é que ela vai me ajudar no meu discernimento, né? Em discernir a vida espiritual para mim, né? Então, depois tem que ter uma pessoa que compreende o meu carisma, né? Então, se eu busco um diretor ou diretora espiritual que não tem nada a ver com o Reino Cristo, por exemplo, não? Pode ser que não entenda certas coisas que eu quero falar com ele. Pode ser que sim, porque tem pessoas que acabam se formando também, se interessam, sabem, etc. Então,
podem fazer um bom acompanhamento espiritual, né? Então, não necessariamente tem que ser um legionário ou uma consagrada do Reino Cristo ou consagrado do Reino Cristo, né? Mas preferentemente. Na falta deles, pode ser um sacerdote diocesano, pode ser uma freira ou consagrada de outra instituto, congregação ou movimento com tal de que tenha realmente uma vida espiritual profunda, né? Com quem eu possa ter um relacionamento espiritual. No Reino Cristo, o ideal é que as pessoas mais velhas e mais avançadas na vida espiritual possam ser diretores e diretoras espirituais também dos membros do reino. Então, isso é algo que se deseja e esperemos que, pouco a pouco, isso vá acontecendo nas sessões do reino, né? Que aquelas pessoas que têm uma propensão a ter uma vida espiritual mais profunda, mais intensa, possam ser também diretores espirituais. Então, se preparem para dar uma atenção espiritual. Na falta de diretor ou diretora espiritual, o que a gente faz? Se desespera. Não! Você pode buscar amizades espirituais. São pessoas que, ainda que não estão preparadas para dar uma direção espiritual, mas sim têm uma vida espiritual mais intensa, né? Então, com quem você pode dialogar. Então, essa pessoa não necessariamente vai dar conselhos para você, mas vocês podem intercambiar experiências espirituais, né? Claro que se chegarem a coisas que geram dúvidas ou questões de consciência, aí sim você precisa consultar alguém, né? Na falta de um diretor espiritual estável e você precisa consultar alguém, o que você faz? Pois pode procurar um sacerdote na confissão. Ainda que não seja uma direção espiritual, né? Porque a direção espiritual é frequente, né? Nem sempre os sacerdotes estão dispostos ou disponíveis para atender em direção espiritual, ou os que estão já nem sempre têm disponibilidade porque a sua agenda já está cheia, né? Mas numa confissão você pode tratar um tema de consciência. Sei lá, de repente você chega com ele, padre, eu queria tratar com o senhor que eu acho que eu tive uma aparição de Nossa Senhora. Me conta essa história aí. Então, aí você conta, vê como é que é, para ver se realmente foi uma aparição, se não foi, se você estava meio dormindo, se foi um sonho, se foi uma tentação do demônio, ou se você está entrando na vida mística, né? De repente, né? Ou para tratar temas de consciência relacionado à vida moral, pecados, né? Decisões que você precisa tomar. Então, se não tiver o diretora espiritual, se pode consultar a um sacerdote. Qual é o valor das coisas que se dizem na direção espiritual? Ou seja, o que o diretor ou diretora espiritual dizem para você? Qual o valor que elas têm? Tem o valor de interpretação do que Deus pode estar pedindo para você. Mas o árbitro último ao qual você tem que se render é a sua própria consciência. É a sua própria consciência. O diretor ou diretora espiritual estão para lhe ajudar a compreender o que o Espírito Santo está falando para você. Mas as suas decisões são suas. Você tem que ser responsável pelas suas decisões. Então você não pode chegar, ou melhor, um diretor espiritual não pode chegar e dizer para você, olha, você tem vocação. Você tem que entrar no convento e vai ter que ser um convento lá no Afeganistão, porque você vai ser mártir. Afeganistão, completamente muçulmano, o primeiro sinal da cruz que você faça, pois já vão voar rojões, foguetes, mísseis, facadas, degolado e explodido. Pronto, mártir. Não, o diretor espiritual não pode te obrigar. Ele pode dizer
o que, segundo o seu discernimento, o Espírito Santo está falando. Né? Mas é você, na sua oração, que vai mastigar aquilo. Por quê? Porque a vida é sua. É sua. Cada um tem que decidir por si. Né? Então, é muito importante o que o diretor e a diretora espiritual dizem, claro. É para isso que a gente procura eles, porque senão, para que a gente vai ter direção espiritual? Né? Mas é sempre como conselho. Abertura de horizontes, abertura de visão sobre aquilo que Deus está querendo. Né? Eu, uma vez, estava atendendo uma pessoa, né, em outro país, né, que ela, depois que eu fui transferido, né, ela começou a ter direção espiritual com um outro sacerdote que acabava querendo ter um certo domínio sobre as pessoas que ele dirigia, né? Ele exigia, por exemplo, que se confessassem só com ele, né? E que abrissem a sua consciência absolutamente para ele, né? E que fizessem aquilo que ele dissesse que tinha que fazer. E eu aconselhei para essa pessoa, não, direção espiritual, isso não é a direção espiritual, né? Isso está sendo um controle espiritual. Isso acaba sendo um abuso de consciência, né? Quando o diretor ou a diretora se acha dono do Espírito Santo. O que eu digo é o que o Espírito Santo está falando para você. Nossa, então você tem uma relação direta com ele, né? Porque para poder dizer com tanta certeza assim, nossa. Não, nós, os meros mortais, nós sempre estamos através da fé. Então, nós temos um certo grau de certeza, né? Mas sempre temos que apresentar isso como uma orientação, nunca jamais como um mandato. Então, isso é muito importante levar em consideração. Né? É pecado desobedecer ao meu diretor ou diretora espiritual? Não, não é pecado. Você não está obrigado baixo pecado, sob pecado. Mas pense 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes antes de fazer isso. Porque justamente o diretor e diretora espiritual, elas têm a graça de estado. Graça de estado é a graça que Deus dá para a pessoa que exerce uma missão. Então, se o estado dele é de diretor ou diretora espiritual, ele tem essa missão, então ele também tem essa graça de Deus especial, particular, para discernir. Nem sempre nós conseguimos ver com claridade aquilo que nos está sendo dito. Então, temos que fazer um ato de fé. Tá bom, talvez eu não veja com tanta claridade assim, mas eu aceito com fé. Isso que me está sendo proposto, eu vou tratar de colocar em prática. Muito bem, isso sobre a direção espiritual. Alguma dúvida? Comentário? Sempre o problema é encontrar diretores e diretoras espirituais, né? Não se desanimem, peçam ao seu anjo da guarda que lhes ajude. Eles são muito bons nisso. O meu é fenomenal, de fato é o nome dele, né? É o anjo fenomenal. Então, pois, graças a Deus, consegui um diretor espiritual muito bom. Os dois fazem um grande trabalho. Segundo aspecto da programação da vida espiritual é o programa de vida espiritual. Programa de vida espiritual. Parece um pouco contraditório a gente dizer que é o Espírito Santo que está comandando a nossa vida, né? E nós fazemos um programa de vida espiritual, porque parece que nós estamos encarcerando o Espírito Santo, ou estamos colocando ele nos trilhos, como se fosse de um trem. O Senhor tem que atuar por aqui. Então vamos explicar melhor o que significa esse programa, né? Para começar, nós precisamos dizer que se a nossa vida espiritual quer avançar, nós precisamos
escrever as coisas que nos acontecem e fazer um discernimento. Porque senão facilmente a gente vai se esquecer das graças que nós recebemos. E então deixamos de cumprir aquilo que Deus nos está inspirando. Por exemplo, você faz uma meditação e de repente ele vem uma inspiração de algo que precisa mudar na sua vida. E você vê com claridade o que é aquilo. Daí talvez você não toma nota e passa uma semana você já esqueceu que o Espírito Santo tinha te inspirado, né? E aí você volta a cair nas mesmas coisas. Daí mais para frente na oração Deus te revela outra vez. Daí você se mas o Senhor já tinha me falado isso. E Deus te fala, eu já tinha te falado isso. Então, nós precisamos, na nossa vida espiritual, tomar notas. Ter um caderno de lúminas, de luzes espirituais. De luzes espirituais, ao qual, de tempos em tempos, nós voltamos sobre eles. Não precisamos escrever todos os dias, não é um diário. Se você quiser fazer um diário, não tem problema, né? Um caderno de lúminas espirituais é, sobretudo, aquelas inspirações que Deus já está falando, que você diz, aqui tem uma inspiração de Deus, eu preciso escrever isso. Pode ser positiva, de coisas que eu preciso fazer, que eu preciso mudar, ou pode ser coisas negativas, né? Descobrir coisas sobre mim que eu não gosto e que eu preciso tratar na direção espiritual. Ou eu preciso rezar mais para entender, compreender. Então, esse é o primeiro aspecto do programa de vida espiritual. Ter um caderno onde eu vou anotando as graças que Deus vai me dando, as inspirações que Deus vai me dando e os principais aspectos que eu vou descobrindo sobre mim que precisam ser melhorados. Segundo lugar, eu posso programar a vida espiritual não com a minha inteligência, mas de acordo com aquilo que Deus está me inspirando. Deus está me inspirando. Para adquirir virtudes, nós precisamos trabalhar as virtudes. Por exemplo, né? Vamos supor que na minha oração, eu estou conversando com Deus, nas minhas meditações, de repente eu vou me dando conta que a vaidade tem um influxo muito grande na minha vida e que ela é responsável por boa parte dos meus pecados, seja vaidade intelectual, seja vaidade física. Então, parece que Deus está me inspirando, olha, você precisa mudar isso, você não pode se deixar levar por isso. E então você começa na sua oração a perguntar, ok, como é que eu faço, Senhor? Eu sei lá, não sei nem como começar, não sei o que tal. E de repente, pois vem uma passagem do Evangelho, né? Por exemplo, a passagem no qual Jesus Cristo está lá em Cesareia de Filipe e pergunta aos apóstolos, né? Quem dizem os homens que sou eu? E daí, pois, uns dizem, alguns disseram que você é João Batista, né, que voltou. Outros dizem que você é Elias ou algum dos profetas, né? E estão todos rindo, né? E daí Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí ficou todo mundo calado, né? E aí São Pedro, sempre São Pedro, né? Se adianta, tu és o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus disse, muito bem, Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E então São Pedro se encheu de orgulho, né? Nossa, eu sou bom mesmo. Deus fala através de mim, que maravilha. E então Jesus, ato contínuo, revela para eles, já que eles já estavam preparados, né? Revela para eles que ele vai ter que sofrer, vai ser martirizado, entregue nas mãos das autoridades que vão crucificá-lo, e ele vai morrer e depois, ao terceiro dia, ressuscitará. E aí Pedro, que já estava inspirado, né? Ele já se achava o bambambam, o máximo, né? Levanta e fala,
Senhor, por que o Senhor está com esses pensamentos tão depressivos? Que isso? Nós estamos aqui para te ajudar. Nada disso vai te acontecer. Vamos, ânimo, coragem. Não foi exatamente isso que Pedro disse, tá? Pedro no Evangelho disse, não, Senhor, isso não pode acontecer. E então Jesus, voltando-se para os outros discípulos, disse para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Nossa, Pedro caiu lá no 100º andar para o primeiro. Despencou, né? A sua vaidade foi lá embaixo. Então, antes ele tinha sido inspirado pelo Espírito Santo e agora tinha sido inspirado pelo demônio. Então, eu talvez meditando essa passagem, disse, puxa vida, eu acho que Deus está pedindo que eu aceite as humilhações, as incompreensões, as vezes que eu não sou bem aceito pelo aquilo que eu faço, digo, etc. Aí eu anoto isso. Né? E vou aprofundando. Anotei, eu tenho uma tendência à vaidade, a vaidade está me prejudicando e parece que um caminho para vencer isso são as humilhações. Eu não preciso buscar, elas vão vir. Eu simplesmente aceito, né, que aconteceu. Então, assim, eu vou anotando isso de tal maneira que eu não programo a vida espiritual. Eu compreendo aquilo que Deus me está dizendo e isso eu coloco num programa. Isso, ok, eu preciso vencer a vaidade e o caminho vai ser as humilhações para, através das humilhações, chegar. Isso é o programa de vida espiritual. Então, no programa de vida espiritual, eu anoto as inspirações que Deus me está dando no caminho da santidade, né? Sobre aquilo que eu preciso vencer, né? A parte negativa, né? Os pecados, tá? E sobre aquilo que eu preciso fazer para vencer, né? Para desenvolver virtudes. Dúvidas sobre o programa de vida espiritual? Ok, agora vamos explicar como fazer um programa. O programa ele deve ser fruto da oração. Então, se eu fizer num retiro, é muito melhor. Mas se não tiver retiros, né, à vista, eu posso ir fazendo nas minhas orações cotidianas, pouco a pouco. Porque é na oração que nós conversamos com Deus e Deus vai me falando o que Ele quer de mim. Melhor do que retiro seriam os exercícios espirituais ou o tríduo de renovação anual. Esse é o lugar ideal para fazer um programa. Mas repito, se não tem tríduo, se eu não consigo participar de exercícios espirituais, não deixem passar o tempo. Né? Façam ou no retiro ou nas orações cotidianas de cada dia. A primeira coisa do programa de vida espiritual é um ideal. Ideal. O que é o ideal? É aquilo que Deus quer para mim neste momento da minha vida. Aquilo que Deus quer para mim neste momento da minha vida. O nível de relacionamento que Ele quer que eu tenha com Ele, né? Ou com o próximo, né? Se, por exemplo, é relação à caridade, né? Ou comigo mesmo, né? Autoconhecimento. Isso Deus vai mostrando para mim, né? Então, se na minha oração eu vou conversando com Deus, né? Deus vai me pedindo, não sei, vamos dar um exemplo qualquer, né? Que eu seja um monge do deserto, né? Eu estou experimentando, pois, necessidade de solidão, de um crescimento na santidade e tal. Então, talvez esse seja um ideal que Deus está pedindo para mim. Ou, pois, Deus está me pedindo
eu percebo que ele está pedindo que eu seja mais caridoso, caridosa, mais humilde, que eu seja uma pessoa mais disponível ou uma pessoa mais generosa, que eu seja uma pessoa mais apostólica, ou ao contrário, que eu seja uma pessoa mais orante, que eu seja mais interior e menos exterior, mais recolhida e menos espalhafatosa. Estou dando exemplos a esmo, não? Então, você vai percebendo pela intensidade das luzes, das inspirações que Deus está te dando, que, isso daqui me parece que é um ideal que Deus me está chamando. Né? Então, pois vou analisando as minhas orações, vou percebendo aquilo que... Ou posso fazer isso de maneira reflexa. Depois de um mês de escrever luzes das minhas orações de cada dia, eu voltando sobre elas, eu vou encontrando pontos comuns, né? E vou percebendo, caramba, a maioria das luzes aqui foi sobre a humildade. Eu acho que Deus está querendo isso de mim. Vai ficando mais claro, né? Porque ele vai falando muitas vezes, né? Então, eu trato de resumir o que Deus me falou em todas essas luzes numa frase só. Por exemplo, Jesus, manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao teu. Isso é uma frase, que é um lema, né? Então, me mostra um ideal. Eu quero ser manso e humilde de coração como Jesus Cristo. Mas não porque eu quero, porque Jesus está me pedindo, porque o Espírito Santo está me pedindo, ele tem falado sobre essas coisas. Tá, então falamos que, em primeiro lugar, o programa de vida espiritual é fruto da oração, segundo, o ideal. Terceiro, como Deus quer que eu chegue a esse ideal? Tá, tudo bem, eu tenho que ser manso e humilde de coração, ok. Mas como é que eu faço para chegar lá? Muito fácil dizer que eu quero ser, ou que Deus quer que eu seja, mas como é que eu faço? Esse é o caminho para chegar lá. Então, para isso, eu também preciso ir conversando com o Espírito Santo para que ele me diga, né, aspectos da minha vida que eu possa fazer para chegar lá. Então, são ações concretas para poder chegar lá. Muitas vezes, nós vamos descobrir isso através dos obstáculos que nós temos para chegar lá. Por exemplo, se eu estou querendo ser manso e humilde como Jesus Cristo, né? Então, eu volto na minha oração e fico, mas por que será que Jesus me pediu isso? Por que será que nas minhas orações durante esse mês, durante os últimos 2 meses, veio tantas vezes esse assunto? Talvez é porque eu estou sendo muito vaidoso, muito vaidosa. E aí eu vou identificando quais são os momentos que eu sou vaidoso ou sou vaidosa. Por exemplo, né? Quando me elogiam, meu Deus do céu, eu pareço um peru de Natal, né? Eu tô assim, uau, né? Me sinto na glória, eu me sinto como São Pedro no dia que Jesus disse para ele que não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. Nossa Senhora, ele disse isso na frente de todos os apóstolos, então estavam todos assim, Pedro grande. Então, isso tudo na minha imaginação, né? Porque no fundo não aconteceu nada disso. Então eu vou percebendo os obstáculos para ser humilde. Daí eu percebo, nossa, a minha imaginação é um obstáculo enorme. Eu pego uma coisa fortuita
e elevo aquilo, e quando eu vejo, eu já sou a rainha da Inglaterra, né? Eu já estou lá como primeiro-ministro do Reino Unido, né? Então, imaginação. Segundo, as coisas que as pessoas falam de mim, né? Daí, de repente, eu também percebo que eu me sinto muito humilhado quando alguém me chama a atenção por qualquer motivo. Imagina, sei lá, na aula, disse, quem sabe a resposta disso aqui? Eu dou uma resposta e tá errado. Meu Deus do céu, caiu o meu mundo. O professor me corrigiu na frente de todo mundo. Nossa, socorro. Ou seja, eu já trabalho e me chama meu chefe e me diz, olha, isso aqui que você fez precisa ser melhorado aqui, aqui e ali. Acabou meu dia. Já não é possível, encontrou defeito em mim, eu que sou perfeito. Não pode ser, não, ele me interpretou mal, isso aqui não é possível. Está me perseguindo, tem certeza, ele tem alguma coisa contra mim, etc. Daí, na minha oração, eu me dou conta de que isso é fruto da minha imaginação. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, eu anoto esses obstáculos. Já falei 3 obstáculos muito concretos. Eu anoto. E aí, o caminho para eu conseguir a humildade é como eu vou fazer para superar cada um desses obstáculos. Eu dei um exemplo só de 3, né? Mas normalmente quando a gente faz exame de consciência, aparecem muitos mais obstáculos, né? E obstáculos de outras coisas. Daí você deixa os outros de lado e vai se concentrando só nos obstáculos que vão diretamente contra aquele ideal que Deus te inspirou. Então, se eu dei esse exemplo desses 3 obstáculos, aí você procura 3 formas para superar, uma para cada um deles. Então, começando pelo último, esse de que ou me chamaram a atenção no trabalho, ou eu respondi errado na aula e me corrigiram, eu tomo a decisão de que cada vez que acontecer algo que me humilha, eu vou agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Era isso que eu estava querendo para que o meu dia fosse perfeito. Que difícil! Meu Deus do céu! Nossa, às vezes parece que lá dentro, né? Lá dentro. Ou eu posso dizer, eu vou pedir desculpas. Não, 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 não. Como assim que eu vou reconhecer publicamente que eu errei? Pois é. Esse é um caminho de humildade muito bom. Então, daí está uma forma muito concreta. Segundo, sobre aquele do elogio, né? De que quando me elogiam, eu me sinto um peru de Natal. Então, cada vez que me elogiem, eu vou dizer que a glória é de Deus, não é minha. Eu não tenho nenhum mérito nisso. Nada. Nossa, mas que bonito trabalho que você fez. Não, isso é graças às qualidades que Deus me deu. Ele é o único que deve ser louvado. Nossa, que maravilha. Eu me acostumo a dar glória a Ele, não a mim mesmo. Não achar que eu sou melhor que ninguém e de que eu mereci, não. Porque se Deus não me iluminou, Deus não estivesse ao meu lado, Deus não me tivesse inspirado, eu não teria feito nada disso, ao contrário, teria sido a pior coisa da minha vida. Então, pois, assim, em cada um dos obstáculos, eu encontro a forma oposta a esse obstáculo e trato de praticá-lo no meu dia a dia, pedindo a Deus inspiração, força e tal. Beleza? Então, assim, eu faço um programa de vida espiritual. Veja que o programa, ele não precisa ser complicado. Ele não precisa ser complicado. Ele é simples.
eu na minha oração vou vendo para onde Deus está me levando e encontro um ideal. Depois trato de ver na minha vida quais são os obstáculos que atrapalham chegar nesse ideal. Escolho poucos obstáculos, 3 no máximo, no máximo. Ah, me saíram muitos, eu fiz um exame de consciência. Ok, deixa todos os outros de lado. Se concentra nesses 3. Porque se você melhora nisso, todos os outros vão melhorar também. Porque o ser humano é assim, né? Nós somos unitários, né? Existe uma unidade dentro de nós, então nós crescemos. E quando um aspecto da nossa vida espiritual cresce, todo o nosso ser cresce. E aí, todos os dias, você revisa esse programa de vida espiritual. Todos os dias. De manhã cedo, você vai fazer a sua oração da manhã, você dá uma olhadinha. Como é que foi ontem? Mais ou menos, né? Então, hoje vai ser melhor. Hoje eu vou me focar mais. E à noite, antes de dormir, você dá outra olhadinha para fazer uma brevíssima avaliação. Como é que foi? Conseguiu, não conseguiu? Surgiram oportunidades, não surgiram? Você caiu? Você se levantou, não se levantou? Chutou o balde mesmo, né? Já tinha caído mesmo? Aí sim, me deixei que a vaidade fosse lá em cima e tal. E ainda humilhei os outros. Eu sou bom mesmo, nossa. Ninguém chega aos meus pés. Né? Uma vez, minha professora de filosofia, quando era jovem ainda, nossa, século passado, milênio passado. Então, ela falando de um filósofo que ela conhecia, e chegou um momento que ela disse, nossa, mas ele é muito orgulhoso. Mas ele é orgulhoso com razão, porque ele é bom mesmo. Nossa, essa frase me chocou tanto. Caramba, como assim, não? Ele tem razão e direito de ser orgulhoso, porque ele é muito bom mesmo. Olha, não. Porque por melhor que nós sejamos, o mérito é muito pouco nosso. É Deus que nos ilumina. Então, se nós acreditamos que é nosso, que realmente somos melhores que alguém, até pode ser que sejamos melhores em alguma coisa, mas vamos ser piores em muitas outras coisas. Então, pois, nada de se inflar, deixar que Deus atue através de nós. Para finalizar o nosso programa, você pode escolher uma frase do Evangelho para te ajudar a viver isso. Né? Então, eu posso, para esse meu programa sobre a vaidade, né? Eu posso escolher a frase de Nossa Senhora, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ficou perfeito. É essa sim, a escrava do Senhor. Eu quero ser a escrava, o escravo do Senhor. Perfeito, pessoal. Esse, então, é o nosso programa de vida espiritual. O que vocês acham? Comentários, dúvidas? Ficou bom assim? Então, pois, que cada um de vocês prepare o seu programa de vida espiritual. Se tiver a oportunidade de fazer uns exercícios espirituais, façam dentro dos exercícios espirituais, porque tem uma dinâmica própria. Ou um tríduo, são 3 dias dedicados à oração, muito bom. Se não der, no retiro. Então, pelo menos aí no dia do retiro, saúde, você possa fazer o seu programa. E se não tiver retiro, nas suas orações diárias, vai pouco a pouco, dedica um mês para isso. Todos os dias vai vendo as inspirações que Deus vai te dando, vai juntando no ideal. E depois vai buscando no seu exame de consciência os obstáculos para chegar a esse ideal e depois busca as 3 formas concretas para ir superando esses obstáculos, né? E para terminar, por último, coloca o lema:
Escolhe uma frase do Evangelho que represente pelo menos um pouco e que te ajude a lembrar do seu programa durante o dia. Se durante o dia você escreve isso daí em algum lugar, daí quando você vê a frase, você se lembra, o meu programa é eu quero ser humilde, Nossa Senhora vai me ajudar, né? Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. Então, você vai pedindo ajuda a Nossa Senhora. Maravilha, fenomenal.